minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Drauzio Varela e este é o Trocando Ideia, um videocast de entrevistas semanais. Hoje eu me sinto muito à vontade porque eu vou entrevistar uma amiga muito querida. É uma pessoa que tem uma atriz, uma das melhores atrizes que eu já vi no palco e que tem um longo histórico no teatro. Ela se tornou muito conhecida do grande público na televisão, como sempre, né? Ela participou da novela Amor de Mãe e especialmente Pantanal. E no Pantanal ela fez um papel que foi muito comentado e muito admirado. Ela fez o papel da Maria Bruaca. É a Bel Teixeira, uma amiga de muitos anos. Sim, eu estou muito feliz que você me convidou para vir, Drauzio, mesmo. Seja muito Especial bem-vinda, eu estar Bel. aqui com você. Eu conheci a Bel muitos anos atrás, eu não lembro quantos. Ela era jovenzinha ainda e fui ver uma peça com a minha mulher, que é atriz também, Regina Braga, e nessa peça era o Ricardo III. E ela fez, como chamava a rainha, Nossa, Bel? era Lady Anne, Lady Anne. que casa com Ricardo III, que era o Celso Frateschi. É uma cena só, é uma personagem importantíssima do Shakespeare, tem uma cena só. Então era uma peça de 3 horas, que eu entrava uma vez só, 2, que eu entrava também para agradecer. E era um desafio isso aí, porque a espera, né, na coxia e a peça rolando, o Ricardo III é uma peça super intensa, para não perder o fluxo da peça, eu tinha que ficar atenta a todas as horas ali, uma peça ótima. E você sabe que eu me lembro de vocês indo assistir? Eu fiquei nervosa porque vocês estavam na plateia, e aí depois vocês vieram falar comigo. É. E eu falei: "Eles vieram falar comigo?". O eu fiquei encantado com ela na hora. E a minha mulher, que tem um nível de exigência muito maior do que o meu, a Regina, falou: "Quem é essa menina? Que é isso? Como é que faz um trabalho tão bem feito assim?". E de fato nós fomos falar com você, porque a gente falou: "Eu preciso conhecer essa Foi. moça". É. E aí surgiu uma amizade entre as 2, e aí elas começaram a Bel começou a frequentar minha casa. E depois a Bel com a Regina, dirigiram a Zélia Duncan num espetáculo chamado Tô Tateando, com músicas do Luiz Tati. Eu vi tantas vezes o espetáculo, eu perdi a conta, acho Foi. que vi umas 20 vezes. Era um espetáculo de músicas, todas as músicas eram do Luiz Tati, que eu na época conhecia mal, fiquei conhecendo depois desse trabalho todo. Foi Sim. muito bonito, não, Bel? Foi lindo e era um momento muito especial ali, né, porque como você falou, depois que a gente se conheceu ali no Ricardo III, eu fiz um trabalho com Regina. Por coincidência, nós fomos chamadas para fazer uma peça, e a gente ficou realmente muito unidas ali, e foi um ano, era 2006, não vou me esquecer desse ano, porque foi o ano que minha mãe faleceu. E eu me lembro, de uma cena, assim, porque a gente estava ensaiando a peça, eu e Regina, e aí minha mãe estava doente, faleceu, e eu me lembro, assim, de eu ficar muito fora de órbita, sabe, durante um tempo, os ensaios foram cancelados por um tempo, e eu me lembro, sabe, de estar num velório, assim, e de repente tinha uma presença, assim, do meu lado forte, eu olhei, era a Regina. E eu costumo dizer que ela nunca saiu do meu lado, desde esse dia. E aí a gente foi trabalhando juntas, e essa peça era a estreia dela como diretora, né, Drauzio? O Tô Tateando. Tô tateando. E ao mesmo tempo ela sempre foi diretora, né. Você sabe, ela tem uma É. cabeça de diretora, uma atriz diretora, e eu fiz assistência dela e aquilo era incrível, aquilo era incrível, eu acho que aquilo inicia uma linguagem que você também faz parte, né, que é de música e poesia juntos, tecendo uma malha de um espetáculo, né, e o ator como um condutor, como um menestrel, que conta uma história a partir de junção de música e poesia. A gente ficou trabalhando nisso um tempo, e eu aprendi muito em todos os sentidos. Sabe o que que acabei de me lembrar? Você sabe o que que eu não conhecia na época do Tô Tateando? Eu não conhecia
a fundo o trabalho do Itamar Assunção. E eu me lembro de vocês me darem uma caixa, que era a caixa preta, com todos os discos do Itamar. E aquilo se abriu na minha cabeça, assim, um universo do Itamar Assunção, de poesia, de música, de palavra, de São Paulo, né? A última peça que a gente fez, inclusive, eu queria contar para todo mundo que, assim, o Drauzio também dirige as peças, porque sua participação, Drauzio, olha... Palpiteiro total. Mas o que é uma direção, Drauzio? Uma direção é você olha, vê a potência da coisa e dá palpite para potencializar mais. E acho que a gente tem, eu acho que a gente tem um ótimo diálogo enquanto diretores, porque toda vez se iluminam coisas na peça pelo teu olhar jornalístico e você sabe como tocar o público. Bom, ali né? foi. Elas fizeram a peça São Paulo, que a Regina veio escrevendo durante muito tempo. E é um espetáculo muito interessante, porque conta a história da cidade. Quer dizer, o protagonista é a cidade de São Paulo. Né? E conta com textos de pessoas que escreveram sobre São Paulo e com músicas, né? de músicos como Adoniran, Vanzolini, etc., que fizeram músicas sobre a cidade. E a Bel eles conseguiram montar uma estrutura na peça que as histórias são contadas com as músicas e com os textos, independentemente. E a minha colaboração foi decisiva. É um pequeno texto que eu tinha escrito sobre São Paulo, que ficou perdido no meio da peça. Lindo, um texto lindo. Fecha a peça esse texto. E, ao mesmo tempo, um olhar, né, Drauzio? Um olhar, porque você vai ver... Você assistiu a peça muito mais do que eu, Drauzio. Certamente você já estava fora do Brasil, inclusive. Pois é, você viu a peça muito mais vezes. E eu acho que nós somos um grupo de trabalho continuado de teatro e nós fazemos um trabalho coletivo e você está dentro, não tem como você escapar disso. Você tem que agora começar, Dr. Drauzio Varela, médico, apresentador, jornalista e diretor teatral. Você tem que contar isso para as pessoas, Drauzio. Precisa mais esconder. Querida Bel, você começou teatro muito, muito pequenininha ainda, né? Como criança, não? Foi com 10 anos. 10 anos. Quase como uma extensão da brincadeira, né? De casa, assim, porque... Sua mãe era atriz, né? Minha mãe era atriz e meu padrasto, na época, Carlos Messene, diretor de teatro, e ele e o Ninho Moraes, que é um autor, diretor de televisão hoje em dia, eles escreveram uma peça ecológica. E uma peça ecológica em 1984, infanto-juvenil, quando esse público pré-adolescente não tinha produção para esse público. Então, era pós-ditadura, quase ali na abertura, né? E eles fizeram essa peça dentro lá de casa, na cozinha. Era um casal, rico, que a casa era detetizada e eles iam para o Guarujá passar o fim de semana. Só que no caminho o pneu fura e eles param em Cubatão. E aí em Cubatão tem um diálogo entre os habitantes que estavam ali trabalhando num boteco e essa família pequeno-burguesa que para ali. Era uma peça incrível e falava muito sobre a poluição, sobre ambientalismo e tal, uma peça para frente do tempo. A gente ficou 1 ano em cartaz e eu tinha consciência de que aquilo era teatro profissional. Eu fui cooperativada e também tinha consciência... Ali você entendeu que você queria, era o que você queria fazer da vida? Não. Aquilo era uma brincadeira e eu gostava demais. Antes da estreia, minha mãe fazia minha mãe e o João Bourboné fazia meu pai. Antes da estreia, a gente estava no Centro Cultural para estrear, na Coxia, e aí tocou o primeiro sinal, tocou o segundo sinal, a gente se posicionou, porque a gente começava fora assim, da câmera e entrava. Do segundo para o terceiro sinal, deu assim 1 minuto, a gente já estava nas posições, minha mãe falou assim, Bel, ainda dá tempo de desistir. Quer desistir? E eu pensei na hora, falei, será que eu quero desistir ou eu quero continuar? Porque eu sabia que eu ia perder meus finais de semana. Falei, não, vou continuar. E entrei. Mas era brincadeira.
E era uma brincadeira que eu levava muito a sério e que eu levo ainda, porque ainda é uma brincadeira. Mas não era vou fazer teatro, vou ser atriz, porque eu sempre quis ser escritora. Eh, e acho que isso ainda é o que eu sou, né? Somos, né? Você não é um escritor, você não escreve no ar da sua vida, assim. A vida não é uma grande escrita. Eu me considero uma escritora de diários, mas meu lance sempre foi a palavra. Prezo a palavra, tudo que me guia é a palavra, assim. Meu encontro com Regina e com o jeito da Regina trabalhar, ela também tem uma devoção pela palavra, pela poesia. Ela é de um tempo que se decoravam poemas na escola. Então ela sabe poemas de cor lindíssimos da literatura brasileira, né? Tem uma coisa com a palavra que me encanta, assim, o próprio ato de escrever, que é tão vital para mim. Então, esse sempre foi o meu lance, mas a vida foi me levando para fazer teatro, teatro ligado com a palavra, mas eu fui fazer faculdade de letras. E, e não me formei porque fiz a EAD logo em seguida, porque eu sempre fui muito inquieta A também. Escola de Arte Dramática, É. né? Fiz a Escola de Arte Dramática, eu fiz até o fim, mas sempre escrevendo dentro da escola também. E ainda acho que existem várias maneiras de manifestar, né? Manifestar, assim, o lance é comunicação. E tem várias maneiras de se comunicar. Eu acho que o teatro foi uma maneira e é uma maneira vital, assim, que seguiu minha vida durante muito tempo. Hoje em dia, assim, depois dessa experiência que eu tive com a televisão e com a teledramaturgia, eu quero muito continuar fazendo isso por mais tempo, porque é muito novo para mim e eu adoro coisas novas, assim. Estou achando muito legal a palavra que chega num país continental e a teledramaturgia, Drauzio, como uma escrita que tem que dizer para todos e todas, né? O escritor de novela, ele abre mão ele abre mão muitas vezes, eu sinto, de uma coisa que os escritores de gabinete, assim, os romancistas não abrem mão, né? Que até os dramaturgos de teatro, assim, linguagem, né? Uma linguagem, uma mensagem. E ali eu acho que tem uma escrita mais aberta, sabe? E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito necessário hoje em dia, falar para muita gente, falar, se fazer entender. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo. Eu lembrei de uma história ótima, posso contar? Claro. Que tem a ver com isso. No Tô Tateando, a Regina queria que Zélia Duncan entrasse no palco e ela colocasse um sapato, que era um sapato lindo, um sapato de palhaço feito à mão, era uma coisa incrível, para terminar o espetáculo. Então, aquele cenário e tal, e o sapato, a gente estava ali na plateia e a Regina falava assim, como é que a gente faz para o sapato chegar na Zélia? Aí eu fiz assim, Regina, esse sapato pode vir do urdimento lá de cima, e a gente faz o sapato voando para não sei onde, e o sapato também pode aparecer de uma caixa, que a gente pega o fosso do teatro e põe o sapato não sei o quê. E ela virou para mim e falou assim, não, ela pega o sapato e põe, Bel. Sabe? Tem Aí nada ela mais falava assim, eu simples do sou do que... teatro da Kombi, tem que ser simples. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu tô prezando muito essa simplicidade que diz muito. Você sabe que o Chekhov tem um texto em que ele diz, falando com outro autor, ele diz, o jeito mais fácil de você dizer que um homem atravessou o jardim, sentou na grama, tirou o chapéu e colocou do lado, o homem atravessou o jardim, sentou na grama e pôs o chapéu do lado. Pois é, e quando que a gente tem coragem, né, de ser simples desse jeito? Né? Meu pai fala, o simples resolve tudo, mas é tão difícil chegar numa O pai da Bel é o simplicidade. Renato Teixeira, deixa eu Que fazer também uma é um adendo. cara que tem a ver com a palavra, É. né? Eu acho que todos nós, na verdade, seres humanos, a gente se comunica pela palavra. Pela palavra. E mesmo quando não temos voz, né? A gente as mãos podem reproduzir palavras, né? Os gestos podem reproduzir palavras.
Então acho que todo mundo é meio escritor nesse sentido, assim. Aí, nesse sentido, a simplicidade você só atinge, a verdadeira simplicidade, você só atinge por um mecanismo muito sofisticado, não é? Que chama trabalho, eu acho, sabe. E nem é um trabalho desse trabalho que a gente se esforça, bá-bá-bá, mas um trabalho, assim, um trabalho que tem a ver com uma compreensão, né. Esse exemplo que eu dei da Regina, isso acontece direto na minha vida, sabe, direto, de eu inventar milhões de floreios, e eu me esforço para inventar esses floreios, e eu demonstro o meu trabalho nisso, quando na verdade era só soltar. Sabe, era só soltar e deixar a coisa acontecer, quer dizer, não, a Zélia vai lá, pega o sapato, senta no chão e põe o sapato, e aí Zélia ouvindo isso, falando: uhum". Aí ela foi lá, pegou o sapato, era lindo, Lindo, era ela um fazia momento sentada no lindo da chão, né? peça, ela sentada e ela já começava a cantar, era lindo. Foi um espetáculo e você sabe que aconteceu uma coisa também, que eu vivi uma experiência nesse sentido com a Regina, que no dia da estreia do Tô Tateando, a gente viu, eu, ela e Simone Mina sentadas na plateia, a gente entendeu que tinham elementos a mais no cenário. E no dia da estreia a gente chamou um serralheiro e a gente tirou coisas do cenário. E o espetáculo fez assim, as coisas, essa simplicidade acho que também vem das coisas, porque as coisas estão vivas, né. Quando você monta um livro, chega uma hora que ele não está vivo, ele está vivo, ele pede o que tem que ser cortado, o que tem que ficar, né. Ô Bel, você fez a Maria Bruaca, que te deu uma grande notoriedade, né? E eu acho que essa simplicidade com que você fazia essa personagem, eh, tem uma responsabilidade grande no sucesso dela, você não acha? Acho, porque comunica com todo mundo. Eu não quero ser mais inteligente do que ninguém, porque a inteligência é nata do ser humano. A gente nasce, todo mundo nasce com, né. Então, isso que eu estou te falando, hoje em dia, eu fico um pouco ressabiada hoje, com uma grandiloquência sabe, com uma exibição do academicismo que não deixa eu chegar na ideia. A questão da Maria Bruaca, da personagem e da linguagem, né, da televisão, falar com o coração, que é chegar nesse simples, é comunicar para todo mundo, por quê? Durante a novela eu fui entendendo, essa função maior da cultura, assim, que eu fui percebendo que eu estava fazendo o meu trabalho, como eu sempre fiz, com dedicação e devoção, e que eu era um veículo de passagem para as pessoas que estavam assistindo nesse Brasil gigantesco, e a televisão é muito coletiva, porque ela é aberta. Se você não tem um televisor, você vai até a esquina e assiste no televisor do outro. Você não paga por ela, assim, né, não é uma coisa que você assine e tal. E aí eu fui vendo que, por essa personagem, eu fazia com que muitas pessoas, mulheres em sua maioria, mas também homens, se vissem. Então, a gente sai um pouco disso que hoje em dia eu acho que acontece muito, né, que é: "Bom, eu tô com muita visibilidade, então eu sou um padrão e eu quero que as pessoas sejam iguais a mim. Então, sejam iguais a mim ou vocês não vão se sentir bem", né. Isso é uma coisa da nossa sociedade. Sendo que a cultura, ela é um pouco mais que isso, assim, porque ela faz não que você queira ser como o outro, mas que você se veja, né, como se fosse um outro você, o que você está vendo ali. Então acho que neste caso, com essa personagem, com o que essa personagem trazia de reflexão e de experiência, porque não é uma personagem que impõe. As pessoas começaram a ver que ela vivia um casamento abusivo e estava todo mundo, sabe, o público estava comigo, estava vendo comigo, revelando comigo, caindo comigo. A gente estava indo juntos, juntas, e as pessoas foram se vendo. Quantas vezes eu fui agora para Alagoas, Drauzio, e foi uma experiência incrível, porque a cidadezinha que eu estava, linda, Penedo, uma cidade incrível ali, na beira do São Francisco,
as pessoas vinham das cidades vizinhas falar que eu tinha mudado a vida delas, e o que eu respondia era: "Não, eu o meu trabalho fez com que você revisse a sua vida". Então acho que isso é uma coisa que tem a ver com essa simplicidade que a gente está falando, com uma comunicação que não é para ser difícil, né, Drauzio? Não é para ser difícil. E você lembra da personagem original no Pantanal Antigo, não? Lembro muito, porque eu vi em 1990, mas eu revi a novela. Ainda a gente estava naquele finalzinho de pandemia, eu estava em casa e eu fazia faxina vendo novela, eu cozinhava vendo novela, eu ia dormir vendo a novela. Eu assisti tudo e fui vendo, assim, primeiro o trabalho de uma atriz magnífica, que é a Ângela Leal, e como era obra aberta, né, Drauzio? É. Então, o Benedito Rui Barbosa ia vendo o que ia sendo feito e ia escrevendo. Então, eu considero que a Ângela é uma escritora também desse personagem, porque ela me disseram que era uma personagem que era só uma mulher abusada. Só que aí ela começa a estabelecer relações pela interpretação. Olha aí, um ator escreve também, no ar da cena, mas ele escreve. Então ela foi compondo a personagem junto com o autor, junto com os colegas de trabalho dela, e eu comecei a achar aquilo incrível. E fui entendendo também que 1990 faz muito tempo, é século passado, nós éramos outros. Nós éramos outra sociedade. O papel, no papel, né, a Maria Bruaca não muda tanto. O Bruno trouxe ela o Bruno Luperi, que é o autor de agora, trouxe para os dias atuais, mas a curva da personagem é a mesma de 1990. O que muda é a sociedade, e como a sociedade recebe essa personagem e como essa personagem movimenta a sociedade. Porque em 1990, a Ângela Leal falou que ela era xingada na rua, porque ela ficava com todos os peões. Era esse o tipo de visão. E hoje não, é uma mulher que se liberta, todo mundo torcia para ela se libertar, e vibrava junto com ela, e queria que essa mulher vivesse, né. Olha que mudança E essa significativa. expectativa explica uma parte do grande sucesso que a personagem fez, né? Sim, porque eu acho que é um momento, inclusive eu acho que a gente está vivendo uma revolução. Tem uma revolução em curso, eu acho que é uma revolução muito diferente de todas as que a gente viu nesses mais de 2000 anos de história, quando a gente começa a contar. Eu acho que é uma revolução quase de sinapses e musculaturas cerebrais, sabe? A gente está entendendo que tem palavras que não são mais para a gente usar. A gente está entendendo que a gente precisa olhar para uma pessoa e ver qual é a escolha dela, como que ela está usando o livre-arbítrio dela. E às vezes eu preciso sim mudar o gênero, né? Eu sempre tratei a minha amiga por amiga e agora eu vou tratar por amigo, porque é ela usando o livre-arbítrio dela, que virou ele, que é ele. Então eu acho que isso movimenta, só esse exemplo, dentre outros tantos, isso movimenta o jeito da gente pensar, porque quando eu vou falar com essa minha amiga, que não é mais minha amiga, é meu amigo, estou falando de uma revolução de gênero, eu preciso pensar, eu preciso descondicionar meu pensamento. Tudo que descondiciona o pensamento, né, toda essa revolução também de palavras que eu não posso dizer, eu quero colaborar com isso, eu quero aprender. Eu estou colocando o meu corpo para esse aprendizado maior dessa revolução, assim. Ô Bel, esse é um fenômeno que eu tenho notado já há alguns anos, onde eu vou só tem mulher. Vou fazer uma palestra fiz uma palestra para carteira hipotecária de um banco. Você vai falar para carteira hipotecária, você já prepara, ia falar sobre saúde, claro. Você prepara uma palestra para falar para os homens, né? Acho que 80% eram mulheres. Eu fiz uma palestra na faculdade de medicina essa semana, 80% eram mulheres, 80%. Quando eu me formei na Universidade de São Paulo, eram 100 alunos, 15 mulheres. Quer dizer, essa mudança é revolucionária mesmo, especialmente porque as mulheres isso não foi oferecido às mulheres, não é? Elas é que tomaram
Exato. dos homens essa participação. É. Você vê, tomaram sujeitas à violência que nós ainda vemos, né? De estupros, de feminicídio, de mulheres abusadas no relacionamento, né? Isso é também parte dessa revolução de sinapses. E se você pensar também, é assim, essa presença preta na universidade, sabe, das pessoas pretas no Brasil que a abolição da escravidão é a última no planeta, né, a gente tem coisas aqui Nossa, estagnadas e arraigadas que precisam mudar. Então, o que eu acho que essas revoluções, que são várias, né, a gente citou 2 aqui, 3 com a de gênero, mas tem milhões de outras revoluções, porque também tem uma revolução pessoal interna de cada um, de cada uma, que é realmente pensar: "Isso é bom para mim". Imagina, Drauzio, eu fui uma adolescente da década de 90, onde o padrão de beleza vinha assim muito, padrão de beleza e de comportamento vinha para cima de mim, na minha pré-adolescência, de um jeito violentíssimo, avassalador, né? avassalador. Eu tinha que ser magra, eu tinha que agradar, eu tinha que estar bonita para ele, né, e todo o meu comportamento foi moldado com isso, sabe. Você sabe que agora eu lembrei da Regina de novo, há alguns anos atrás, quando eu comecei a perceber que tinha isso ela vai lembrar disso também. A gente estava num táxi, e aí a gente começou a conversar sobre isso, o que que é normal, o que que não é normal. Ela falou assim: "Bel, tem coisas da vida da gente que falaram pra gente que era normal e não são". Não são. Eu fiquei com isso, sabe, a gente está vendo isso coletivamente. Então são várias revoluções acontecendo ao mesmo tempo e Bel, você contou que você perdeu a mãe muito cedo, né? Ela 56, era jovem ainda, né? Tinha 56 anos. 56 anos. Você contou que estava no velório da sua mãe e no decorrer de um trabalho no teatro, né? Isso aconteceu. E isso provavelmente teve uma influência grande no seu trabalho, claro, né? Neste momento você lida com outro tipo de problema. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. E para mim esse problema, na verdade, é um problema que traz luz para a vida, né. Porque a minha mãe, ela quando faleceu, ela faleceu de câncer e ela teve câncer em vários lugares ao mesmo tempo. E eu então sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso, você sabe, eu sempre fiz assim, eu tinha 33 anos e agora eu tenho 49. Eu sempre quis fazer check-ups e muito mais exames do que se precisava. Eu sempre fiquei: "Meu Deus do céu, eu vou ter", sabe, era como eu pensei até um dia eu tenho que fazer a Geni de toda a nudez, porque ela está sempre achando que tem um carocinho em algum lugar. E aí a minha médica, ginecologista, ela me indicou para fazer um exame, um sequenciamento genético, né, um exame genético. E eu fiz. E eu descobri a síndrome de Li-Fraumeni. Li-Fraumeni é uma síndrome que eu vou explicar para você, doutor Drauzio, o que que é o Li-Fraumeni. Explica Li-Fraumeni, didaticamente. didaticamente, é o seguinte, é uma síndrome que foi descoberta há relativamente pouco tempo. São pessoas que não têm um componente no corpo chamado É um TP53, gene, né? É é um um gene, gene. né, que esse gene protege o corpo do câncer. Assim eu entendo, eu imagino todos os meus TP53 Bom, invisíveis e ausentes. do ponto de vista técnico é assim, você tem um gene, que é o gene P53, todos nós temos, e é um gene fundamental para manter a integridade do genoma. Algumas pessoas nascem com mutação nesses genes, e aí ficam sujeitas a ter vários tipos de câncer, E né? por isso que vem vários tipos ao mesmo tempo e é tudo muito rápido. Quando eu descobri isso, que foi em 2020, eu levei um susto num primeiro momento. E depois eu tive que mudar minha vida de um jeito tão radical, mas tão melhor, minha vida mudou para tão melhor, por um lado, sabe, porque eu comecei a perceber que a prevenção também é a cura de do câncer, neste sentido. Então,
Eu era fumante, parei de fumar. Eu bebia muito, bebo muito menos. Eu tenho um cuidado com o meu corpo como eu nunca tive antes na minha vida. E que aí que tá, né? Eu acabei de falar que eu fui acachapada pelo padrão dos anos 90 e o meu padrão agora, o meu pessoal, revolucionário, é o de eu me sinto bem num estado de saúde. E ele tem a ver com os exames que eu faço anualmente, alguns semestralmente, com uma noção de finitude que eu comecei a ter, que coabita com uma noção de integridade no aqui e agora. Não sei como explicar isso, sabe? Foi mudando um tipo de raciocínio de que aqui é uma passagem e que essa passagem tem que ser boa, não é que tem que ser, é que pode ser, e depende muito de mim. E teve esse fator também, dessa mutação de vida cotidiana, diária, né, que o parar de fumar e o que fazer. O que fazer com uma compulsão, né. A corrida que você me ajudou muito ali naquele primeiro momento, a corrida como um norte de saúde, e poderia ser a natação, e poderia ser a ioga, que é também a meditação. Eu comecei a fazer meditação por causa da ressonância magnética, são horas dentro da máquina. E aquilo para mim, hoje em dia, são dias muito especiais, os dias de ressonância magnética. E eu tenho essa visualização do meu corpo e do que está acontecendo comigo, que eu acredito que o que aconteceu com a minha mãe, que tinha a síndrome e que não sabia que tinha, né, e eram outros tempos também. Eu acredito que tenha sido, né, a passagem dela para mim já é uma mutação, já é uma mutação, já é uma cura, sabe. Que o que acontece comigo hoje, eu sou uma participante de um processo muito maior de cura. E falar sobre isso abertamente, né, falar sobre isso, eu falo sobre isso, nunca falei publicamente, mas eu falo sobre isso com as pessoas, assim. Eu estou aqui de passagem, mas todos estamos. Qualidade de vida é uma coisa que faz parte do livre-arbítrio de cada um, de cada uma. Eu tenho uma experiência, de vitalidade, hoje em dia, que eu com 45 anos não tinha, com 49 eu tenho, eu conquistei ela. E que é uma postura com o mundo mesmo, é uma postura de o dia nasceu, sabe, de eu estou aproveitando esse aqui agora. Às vezes não é simples, às vezes não é simples, né, existem milhões de outros fatores que podem dar uma derrubada na gente. Sabe, mas Sempre, como né? mesmo você me disse, assim, eu acredito muito nisso, né, esse o exercício físico, por exemplo, como um norte, né, e o exercício físico, você precisa de um tênis. Eu saí falando isso, Drauzio, que você só precisa do tênis. Você pega a corda, põe o tênis e desce na rua. E aí eu falei isso uma vez, falei: "Mas e se a pessoa não tem dinheiro nem para comprar um tênis?" E agora na última São Silvestre tem gente que corre descalço, entendeu? A Bel correu 2 São Silvestre. 2. E Para quem quero era correr a terceira. sedentária, Não, nada mal. sedentária e fumante. Imagina, eu posso contar que ele fez comigo uma coisa maravilhosa, que é, eu fumava muito, não era pouco, eu era muito compulsivo, assim. E você lembra, foi antes de eu descobrir a síndrome, foi em 2019, a gente fez uma contagem regressiva. Você me ligou todos os dias por 20 dias. Então, no primeiro dia que você me ligou, você falou assim: "Vamos lá, vai fumar 20 cigarros". Aí eu fumava 20 cigarros, depois 19, 18. Quando a gente chegou no penúltimo telefonema, que eu poderia fumar um cigarro, eu falei: "Não vou fumar o último, Drauzio, acabou". E isso para mim foi uma conquista, né, uma conquista. Eu acho que a gente conquista faz bem pra gente, né, você coloca uma meta, que seja parar de fumar e vive o dia, você coloca uma meta que seja sair de um vício e vive o dia, né. Poxa, tá aí todo mundo que saiu de um vício pesadíssimo, como o alcoolismo, por Você exemplo. fumou quantos anos? Eu fumei 25 anos.
direto. Pra Parei nas valer, né? duas parei das 2 vezes que eu fiquei grávida, eu parei. E voltei rapidamente. Ô, Bel, essa síndrome de Li-Fraumeni, ela não quer dizer que você vá ter câncer. Não. Ela simplesmente aumenta o risco. Na minha experiência como médico, as pessoas têm muita dificuldade em avaliar o risco, o que representa o risco. Vou te dar um exemplo. Você pega uma mulher que teve um tumor de mama de 1 centímetro, Tá. diagnosticado, tratado rapidamente, essa mulher vai ter um risco do quê? 10% da doença voltar. Mas as mulheres ficam absolutamente apavoradas. Elas passam a viver, elas se operam, estão curadas, 90% delas, mas elas ficam com aquela preocupação toda. Às vezes, geralmente, é uma mulher com mais de 50 anos, e eu digo para elas, olha, o risco dessa sua doença voltar é abaixo de 10%. O risco de você ter um ataque cardíaco ou um derrame cerebral é de 30%. Então, você tem que estar preocupada com o coração e não com o câncer de mama. Para você, essa avaliação de risco, como é que você sente isso? Com uma ameaça permanente ou com Não, eu uma... tô com o Guimarães Rosa, entendeu? Viver é muito perigoso. É muito perigoso. E é isso. Isso é fato. Eu tenho na minha cabeça assim que eu estou em risco, não só pelo Li-Fraumeni, mas a mágica que me acontece é essa consciência ter me trazido tanta vida. E assim, a minha geneticista diz, que trata do Li-Fraumeni, ela diz que muitas pessoas vivem muitos anos com a consciência da síndrome. A síndrome não é uma doença, né? Ela é um alerta, ela é um ponto para você ficar em alerta. Eu, como falo muito da síndrome, conheço pessoas que não fazem check-up por medo. É. E Eles assim, falam, quem procura quem acha. procura acha, é uma coisa que está arraigada na nossa sociedade, e eu tô num lugar que assim, quando eu entro naquela ressonância, eu quero ver tudo, sabe? Eu Olha, quero para quem não conhece a ressonância que se faz nesses casos, ressonância magnética, é do corpo inteiro, porque são vários tipos de tumor que podem aparecer em várias localizações. E o aparelho da ressonância, primeiro, é um tubo. Muita gente tem que anestesiar É. para poder fazer a ressonância, né? E o barulho é infernal, porque ele tem um barulho metálico, assim, à medida que o tubo se movimenta. Quanto tempo leva a ressonância que você Olha, faz? essa do corpo inteiro eu faço 3 ressonâncias, faço mamas, faço crânio e faço corpo inteiro, faço tudo agora, Drauzio, eu estou fazendo as 3 no mesmo dia, então eu vou entrando num transe. A de corpo inteiro demora 1h40 e as 2 outras 40 minutos, mais ou menos. Então eu passo uma tarde dentro da máquina e eu escuto música, às vezes eu não escuto nada. Eu descobri que esse som não é radioatividade, né, Não. são ondas vibracionais que se chamam Tesla. Eu fui estudar o Tesla, quem foi o Tesla? Então tem toda, né, eu acho que a gente faz malhas na nossa vida, né, então assim, essa minha nova condição fez com que eu conhecesse pessoas muito interessantes também. Ali dentro do hospital onde eu faço os exames, sabe, a pessoa que coordena as ressonâncias, eu conheci o Dr. Regis, eu adoro ele, sabe, são pessoas que vivem outros tipos de cotidiano e que sabem da minha síndrome. Todos os meus médicos agora sabem da minha síndrome, então eu também sei. Então assim, inclusive, Drauzio, vou falar uma opinião aqui que eu venho pensando muito nisso, né. Eu acho que essa prevenção devia ser um tratamento para todos e para todas, sabe. Primeiro, Sem o dúvida. sequenciamento genético como um exame, mais acessível, né, para a população toda do Brasil, você saber um pouco é que assim, pode virar uma neurose? Pode, mas com uma educação do bem-estar, uma educação da saúde do corpo, uma educação porque assim, se eu não posso fumar, eu não posso fumar e acabou. Eu não vou sofrer por causa disso, eu Claro. vou sair na rua e vou correr, ou vou inventar um outro tipo, vai me dar trabalho, vai me dar tristeza, vai me dar desafios, vai, mas ao mesmo tempo dá uma força,
vai dando uma força. É isso que eu fui descobrindo. Em 2020, quando eu descobri a síndrome, eu tive um período muito frágil, de muita fragilidade. E fui indo. Porque eu falei, bom, a vida, eu vi isso, minha mãe fez isso, sabe? Eu vou indo, porque também tem uma hora que você não controla mais tanto a vida. Então você vai, faz o que tem que ser feito. E aí eu fui percebendo que fazer o que tinha que ser feito, né, com aquela condição que eu acolhi minha condição, eu não rejeitei minha condição. Foi difícil, mas foi um momento que aí você fala: "O simples resolve tudo". Deixa eu acolher isso, né. Então eu acolhi a condição, e aí o que vem agora para mim é eu acho que eu tô com mais bem-estar na vida do que eu tive antes. E isso é muito curioso, Drauzio, porque eu acho que eu tô vivendo melhor do que eu vivi a minha vida inteira. Você é mais feliz hoje? Mais feliz, claro que a gente tem tristezas, e ao mesmo tempo, as tristezas, né, eu não quero abafar elas, porque eu também quero fazer ressonância magnética nas minhas tristezas, sabe? E olhar e encarar de frente e fazer, bom, isso passa, porque tudo passa, inclusive a gente. Então passa, eu não preciso maquiar, sabe? Então às vezes dá uma tristeza, às vezes dá uma insegurança, mas eu levanto para o dia. E eu tô achando isso muito bom, e acho que isso foi contaminando o meu entorno, os meus filhos, a minha casa, as pessoas com quem eu trabalho, entendeu? Eu não sou eu não tô romantizando a vida. "Ai, viver é lindo, é maravilhoso", e aí você me vê como, sei lá, uma Mary Poppins rodando por um campo de margaridas. Não, não é isso. A dificuldade ela, se você acolhe, ela vira quase uma linguagem. O meu lance é a palavra, né. Como é que eu vou trabalhar isso, como é que vai ser minha escrita agora, com isso que me acontece, até o final da minha vida? Como é que vai ser minha escrita? Como é que eu vou acolher isso? Ô Bel, o fato de ter recebido um diagnóstico como esse, que você tem uma mutação genética que te coloca em risco de alguns tumores. Nós tivemos aquele célebre caso da Angelina Jolie, que tinha também uma mutação que levava o risco dela às alturas, né. E ela decidiu não correr mais esse Sim. risco e fez a retirada de mamas, né. Você pensa, se houver necessidade, você vai tentar. Claro, não, eu vou fazer. Isso é a gente, quem tem Lifraumenê, com a retirada das mamas, a gente tira, assim, o primeiro lugar de risco e o segundo, porque ele pode dar nas 2 mamas em mais de uma vez, entendeu. Então aí de novo, porque é uma plástica, é uma mutilação, como é que eu vou acolher isso, né. Eu penso muito nisso, porque isso é uma realidade para mim, isso vai acontecer. Então como é que eu penso nisso? Como é que eu penso num corpo estranho, e não é uma necessidade estética, mas ela mexe com a minha estética, como é que eu vou acolher isso? Não acho que vai ser fácil, não acho que vai ser fácil, mas também acredito, Drauzio, e é uma coisa que eu já venho fazendo, e que é muito lindo do ser humano também, que quando eu começo a falar nisso, eu vou fazer a retirada de mamas, eu vou passar por isso, você começa a perceber no entorno, sabe, na padaria, no supermercado, que eu comecei a conversar com a moça da do supermercado, com a minha maquiadora que foi lá em casa, ou com você começa a ver que mulheres passaram por isso também, e que conhecidos de mulheres passaram por isso também, e você começa a trocar ideias, e você começa a falar sobre, e falar sobre é olhar para a coisa, é olhar, sabe, é contar para os meus filhos: "Vai acontecer isso e eu vou lidar com isso", porque isso é uma parte da minha cura de estar no mundo. Se eu posso prevenir, eu quero prevenir. É o que eu te falei uma hora sobre essa revolução que eu acho que a gente está vivendo, essa revolução meio invisível, de alta tecnologia bioenergética, que é da mudança de sinapses. Eu acredito também, que é revolucionário a gente aceitar, o que está acontecendo, e acolher e escrever a vida a partir disso, sabe? Estou sendo muito abstrata? Não, não, está claro. Ô Bel, alguém te disse, você recebeu orientação de um médico, de uma médica, dizendo
olha, mais seguro é fazer a retirada das mamas, coloca uma prótese, É, etc. isso. Você imaginou essa possibilidade antes? Antes, não. Eu Como é que você não. como é que você recebeu essa notícia? Dizer: "Olha, dá para fazer uma cirurgia plástica para você evitar que ou reduzir o risco do aparecimento desse tipo de tumor". Foi chocante para você? Não, essa não. Foi chocante quando eu tive um choque quando eu soube que eu tinha Lifraumene e depois como eu tive esse primeiro choque, eu acho, é esse choque. Eu vou te contar uma coisa, Drauzio, quando eu soube disso, porque é uma escolha minha, eu posso não fazer, Claro. né, eu posso não fazer, e posso seguir outro caminho, que é um caminho de mais alto risco, pode ser que eu nunca tenha um câncer de mama, mas eu escolhi fazer. E eu vou te contar uma coisa que pode parecer maluquice, e é um pouco. Eu desci do elevador da médica e parei no hall da clínica, sentei num banco e dei um Google no Andy Warhol, que fez um trabalho com as cicatrizes, porque o que me pegou foi foi o meu corpo com uma cicatriz, né. Eu tenho uma cicatriz de cesariana, mas ela quase imperceptível. E eu comecei a visualizar meu corpo com uma cicatriz. E fui ver o Andy Warhol, porque ele levou um tiro, né, ele levou vários tiros da Valérie Solanas na Factory, e ele quase morreu. E depois ele ficou com muitas cicatrizes, e ele tem um trabalho mostrando as cicatrizes. E eu fui olhar aquilo, eu falei: "Eu preciso ter uma visão plástica não padronizada, eu preciso olhar o Andy Warhol, porque eu acho que isso é uma visão plástica não padronizada de uma pessoa que embeleza, sabe, embeleza a cicatriz". Eu comecei a me ver com a cicatriz. Foi isso que me pegou, a cicatriz. E agora, assim, meu corpo tem muitas cicatrizes invisíveis. Vai ser mais uma, e essa vai ser uma cicatriz que não vem de um machucado, que vem de uma prevenção para eu continuar mais aqui. Então eu comecei a ver beleza nessa cicatriz. E tem uma coisa das próprias mamas, né, que são assim, o padrão de beleza do peito que me foi dado na década de 90. Depois, a minha experiência enquanto mãe que tive a sorte de amamentar meus 2 filhos. Que mutação ocorreu aqui, né, o meu o meu começo de envelhecimento do corpo, como que é tudo isso? Tem muita coisa acontecendo, Drauzio. De tédio eu não vou morrer, entendeu? Porque tem muita coisa acontecendo e eu acho todas desafiadoras e interessantes. Inclusive, pela própria idade, você vai chegando perto da menopausa, né. É. Que também é um outro caminho. Eu falo: "Gente, quando a gente pensa olha, realmente quanto mais o tempo passa, mais as coisas vão ficando porque a gente vai recebendo as coisas de um jeito diferente, né, e esse horizonte da menopausa para mim também é um desafio, eu já venho falando sobre isso muito tempo, com amigas que passaram por isso recentemente ou há 10 anos a eu tenho curiosidade em saber. Minha mãe deixou por escrito para mim como foi a menopausa dela, que foi o maior, né, quando a mulher entra na menopausa, para quem tem Lifraumene, é um ápice de risco, porque é mutação total no corpo. Então, tá todo mundo se movimentando ali dentro, é hora de eu estar atenta, né. Então ainda tem isso, quer dizer, são muitas vertentes para se trabalhar e eu costumo acolher isso como essa escrita maior, sabe. Isso aqui também é composição da minha tinta. Esse personagem que eu vou fazer daqui a pouco num eventual trabalho é composição da minha tinta, minha editora é composição da minha tinta, faz parte da minha tinta o Lee e o Fraumeni, que são 2 cientistas que se encontraram e descobriram essa mutação, entendeu. Eles fazem parte da minha vida já, de alguma maneira. A família Lifraumeni faz parte da minha vida, eu faço parte dela. Então, o pessoal do hospital que me atende semestralmente, de uma certa maneira, aquilo faz parte da minha vida, eu não surto entrando no hospital, entendeu. Eu acho que eu faço parte daquilo.
de Bel, eu alguma fiquei maneira. curioso de saber, sua mãe te deixou por escrito, o que foi? Um Deixou. diário Num sobre a diário, ela fez uma menopausa? lista, Uma lista? uma Tipo, minha lista de filha, você vai sintomas. passar por isso? É, ela fez uma lista de sintomas, mas são todos assim, a pele fica sequinha, você tem que usar muito hidratante, olha a alimentação, ela falava muito da alimentação, minha mãe, ela prezava muito a alimentação, e cozinhava Eu de um fiz essa jeito saudável. pergunta porque as mulheres entram na menopausa na mais absoluta ignorância do que é essa transformação. Ah, mas isso está mudando, Drauzio. É, mudando, mas essa transformação é muito profunda, não é? Menopausa é uma fase da vida que acontece só com as mulheres, porque se acontecesse com os homens, os problemas da menopausa estariam todos resolvidos. Sabe, os homens não suportariam no corpo as alterações que as mulheres são obrigadas a lidar com elas, não é? E quanta coragem, né, porque, tem coisas que não são agradáveis, e a gente tem que passar por elas, que é isso que eu também estou falando, entendeu. Não é fácil, minha mãe me criou, Drauzio, falando o seguinte, olha aí, o simples resolve tudo, que é: "A vida não é bolinho". O tempo inteiro ela falava que ela queria fazer uma peça chamada A Vida Não É Bolinho. O tempo inteiro: "Bel, a vida não é bolinho". E isso para moveu minha vida, assim, fácil, não é. Mas é estar vivo, né, é estar vivo. Como é que você vê agora essa fase da vida? Você é uma mulher madura, com a carreira muito bonita, muito bem conduzida, com fama, com mais possibilidades, mais convites para trabalho, etc. Como é que você pretende encaminhar a sua vida agora? Na coerência do dia. E tem uma coisa que o tempo vai passando e vai ficando mais fácil de saber realmente o que faz mal para mim e o que faz bem, né. Então, assim, eu já fiquei presa muitas vezes rodando em falso, tentando que uma coisa fizesse sentido e eu não e já não ia fazer, né. Ou às vezes estando num trabalho que não me deixava feliz. E querendo que ele me deixasse feliz, porque eu estava ali, né. Eu acho que para mim agora as escolhas estão mais eu estou confiando mais no meu taco, digamos assim, sabe. Confiando mais numa intuição que sempre esteve aqui, e que fez com que eu tomasse às vezes eu erro, às vezes não, acolhendo esses erros. Então eu acho que agora, nesse momento de vida, eu trabalho todos os dias, né, Drauzio. Sou Drauzia na vida. O Adoro trabalhar, adoro. Então é trabalho sempre, é trabalho em todos os sentidos, né, trabalho comigo mesma, é trabalho com a saúde, é trabalho com a família, é trabalho tudo é movimento, né, então é estar nesse movimento, mas eu acho que agora, Drauzio, eh, como o meu lance é a palavra, eu acho que agora e acredito que daqui 20 anos isso vai ser mais forte, isso vai ficando mais forte. Eu acho que agora, esse espaço para a palavra vai ficar maior, sabe. Você sabe do que eu estou falando, que você faz isso. Parar para escrever, sabe, falar: "Eu posso parar para escrever meu diário que seja. Eu posso, eu posso compor minha vida com esse abrindo espaço para esse momento, que não tem apesar de eu ter uma editora e de eu estar montando essa editora, não tem, eu não quero entrar num mercado, não quero isso como profissão, porque já é a minha vida, entendeu. Então é entrar nesse Mas lugar. mudou, não é? Quer dizer, com a televisão veio a fama e isso tem um impacto na vida, não Ah, é? mas mas essa é a paixão que eu estou vivendo. Essa paixão eu vou querer viver intensamente como eu sempre vivi minhas paixões. Eu quero fazer televisão. Eu tô gostando, eu tô estudando, eu tô vendo novela, Drauzio. Eu passo o dia, às vezes, vendo novela. Eu vejo Pai Herói, eu vejo Roque Santeiro, eu vejo Elas por Elas, tudo tá na Globoplay. Eu vi Roda de Fogo, e aí você vê como vai mudando. Eu sou louca, eu tenho um objetivo na vida que é explícito, que é um dia trabalhar com o Tony Ramos, entendeu? Eu quero conviver no set com o Tony Ramos, porque eu acho ele um um patrimônio nacional.
E são pessoas que fazem novela, que sabem fazer novela. Eu sou uma aprendiz. Ele é Imagina, um grande ator e um grande homem, não pois é? é, não, ainda O Antônio é tem uma isso. pessoa especial. E assim, você pensa, Drauzio, você vê, você pensa. 50 anos eu vou fazer esse ano. E eu tô aprendendo coisas novas. E isso, aprender coisa nova com 50 anos, eu falo, bom, o que de novo eu vou estar aprendendo com 60? Com 70 eu vou querer estar fazendo uma coisa nova também, porque esse negócio de fazer uma coisa nova dá um negócio na É, gente, dá uma paixão, sabe? Dá um. Eu tô me sentindo uma estudante com a experiência que eu tenho. Eu nunca gostaria de voltar para aquela idade, porque não é sobre isso. é. Mas eu tô sentindo essa gana, assim, de. E eu tô num apaixonamento por teledramaturgia em geral. E ele é declarado, eu falo mesmo, entendeu? Eu tô assistindo todas as novelas, eu honro isso, eu tô honrando isso. E acho Olha, que isso é para o Brasil inteiro, então tem. ô Bel, se você, isso tudo que você está vivendo agora aos 50 anos, essa curiosidade de dizer como é que eu vou organizar minha vida. Eu estou vivendo com 80 anos. Com Pois, 80 anos. Quando eu olho para trás e vejo fotos minhas aos 50 anos, eu falo, nossa, eu era um menino um nessa menino. época E ainda, vem cá, você não começou a correr com 50? com 50. É, então. E aí eu penso o seguinte: olha só, Drauzio, você acha? Eu tenho muita coisa para fazer, porque eu também quero tentar uma maratona inteira. Você acha que um dia eu vou conseguir? Eu acho, Você eu acha? acho. O que tem, a gente tem que ter um objetivo, né? É lógico que você pode ter problemas de saúde que te impeçam, Sim. claro. Você corre, de repente você faz uma fratura Hum. ou tem um problema articular que você não consegue mais resolver e acabou. Além do que você precisa ter uma genética adequada. Tem gente que é grande, com cadeiras largas, pernas curtas, outros tipos físicos não tem que correr, faça outras coisas, nada, e faça tem uma outra atividade qualquer. Mas o que eu vejo na atividade física, que te dá um objetivo, Uhum. sabe? Diz, não, eu tenho que chegar lá. E para chegar lá, eu tenho que me esforçar e vou fazer coisas que são muito boas para a minha Sim. saúde. Eu corro maratona de 42 quilômetros, corri uma no mês de outubro passado. Mas para correr isso, quanto eu tive que levantar de manhã, ir lá e treinar, isso dá uma disciplina Dá. para a É. gente, não é? Você não E sentiu isso? muito. E essa atenção, né? Porque você está falando assim, eu fui pensando, é escuta do próprio corpo, porque eu estou escutando o meu joelho, eu tô vendo assim que eu consigo correr 20, né? E aí daqui a pouco 21 e daqui a pouco. Se o meu corpo fizer isso aqui, aí eu vou ter que fazer outro tipo Claro. é isso que eu estou falando dessa escrita, né. Você usa a tinta que a vida vai te dando. E me lembrei agora de você falando também uma coisa que eu aprendi com a Zélia, que é, eu falava para ela assim: "Não estou conseguindo correr, não estou conseguindo". Imagina se Zélia tivesse aqui, ela me levou naquele morro que tem na Urca uma vez, e tentou fazer com que eu corresse, eu corri 2 segundos, entendeu? Aí eu andei e ela foi correr. E para ela me ver hoje deve ser engraçado, assim, falar: "Olha, deve ser bom". Mas eu lembro dela falando assim: "Faz o seguinte, tá correndo ali, né, aí você olha o poste, fala assim: 'Vou só até aquele poste', coloca aquele objetivo, que é aqui, é perto. Aí quando você chegou no poste, você fala assim: 'Vou só até aquela folhinha', vou só", vai fazendo a meta no dia, É, né, a meta no dia é. curtinha. E aí quando você vê, você foi um quarteirão a mais, de meta em meta pequenininha. A Zélia Duncan, a Zélia é corredora e corre maratonas também, Zélia vai chegar onde você chegou, Drauzio. Ela aos 80 anos. vai. Aquela medalha, aquela circular É, que você tem, aquela grande circular, todas as maratonas. Imagina isso. E fora que olha que desenho bonito, né. É um passo de cada vez que a é, gente dá claro. correndo. E aí você vai pensar em todos os passos que você deu e você foi meio na esfera da terra, tem uns passinhos teus E correndo. assim é tudo, não é, Bel? Assim é na profissão, assim é É. tudo, não é? E é pequenininho, sabe, essa ansiedade que eu queria ensinar para os meus filhos, Drauzio,
um pouco algum antídoto para essa ansiedade que faz com que a gente queira chegar rápido, né? Eu escrevi nas minhas costas, nas primeiras São Silvestre, a seguinte frase: corro devagar porque já tive pressa. Eu não tenho vergonha de correr devagar. Outro dia eu falei, Drauzio, eu corro devagar demais. As pessoas estão andando e me ultrapassando. Você lembra que eu te falei isso? Eu fui correndo no Minhocão, as pessoas andam e me ultrapassam. Deve ser uma alegria para elas. Olha lá, ela correndo, eu ultrapasso ela andando. Aí você falou assim, mas tem uma outra coisa que é persistência, tempo, teu jeito. Sabe, qual é o meu jeito também? Qual é o meu pequeno objetivo? Acho isso tão gostoso de pensar e fazer. Bel, e na profissão, assim, você tem algum objetivo? Por exemplo, um personagem que você gostaria de fazer, ou, ou o tipo de atividade, mais teatro, mais televisão, mais escrita, não é? Mais livros? Eu quero trabalhar com o Tony Ramos, acho que isso está claro, né? Como um objetivo de vida. Eu, inclusive, já telefonei para ele também Eu já ia te está perguntar, ele sabendo. sabe? Ele sabe, ele está sabendo. Já escrevi uma mensagem uma vez que depois eu fiquei com vergonha, que era assim, laudas. Sei. E olha, Drauzio, eu estou me preparando também, porque se um dia isso acontecer, eu vou me dedicar tanto que nem vai parecer que eu estou dando a importância que isso tem na hora que eu estiver trabalhando com ele. Então isso é uma coisa, mas assim, as personagens eu faço como as coisas que vão acontecendo na vida. Eu nunca neguei um trabalho por conta de personagem. Essa personagem eu não quero fazer. Eu nunca fiz isso na vida. Eu só me dei conta disso há um tempo atrás, que começou a sair no Twitter, que eu tinha negado uma sequência de personagens de novela e nunca eu faria isso. Nunca. Que eu tinha negado fazer a Marília Mendonça, era uma fake news isso. E eu achei lindo, porque a Marília Mendonça morreu com 26, 24 anos, eu tenho 50, então se vão me chamar para fazer um filme, vão me chamar para fazer a Marília Mendonça, imediatamente eu pensei, que lindo, é a vida que poderia ter sido e que não foi. Então eu vou viver uma vida, eu vou imaginar a vida que poderia ter sido e que não foi pela intensidade da vida que ela teve. Olha que prato cheio para uma atriz. Faria. Você conheceu a Marília Mendonça? Não, mas eu ouvi muito. E faria com certeza. Outros personagens que falaram que me foram oferecidos e que eu neguei, nunca. Personagem para mim é isso, vem que o desafio. Mas não pode vir um personagem, uma personagem que você olha e fala, não, isso aqui não vou conseguir Mas nunca fazer. me aconteceu. De alguma maneira tem um lugar humano que vai encaixar. Isso nunca me aconteceu. Me aconteceu de não querer fazer um trabalho, pelo entorno do trabalho, mas nunca por uma personagem. Aí você me pergunta que personagem que você quer fazer, eu não sei. Tem uma personagem que eu vou fazer um dia que se chama Auxílio, que é uma personagem do Bolanho, e eu até quero falar isso porque, assim, alguém pode ter essa ideia? Tenham, porque tomara que tenha muito auxílio pelo mundo sendo feito, que é uma personagem incrível, impressionante, que essa aí um dia eu já comecei a escrever um roteiro para fazer, a partir dos romances do Bolanho, para fazer essa personagem. Isso é o meu sonho, fazer Auxílio. Mas é muito mais pela escrita, pelo processo, pelo texto e tal. Mas eu estou aberta a qualquer desafio de personagem, até para errar muito, muito, muito. Não, já errei. Uma vez eu fiz uma Nina, do Chekhov, era ainda finalização de curso na Escola de Arte Dramática. E eu fiz a Nina e o Marcos D'Amigo fazia o Trepler. E eu fui para um lugar assim que não, hoje, depois de trabalhar muito Chekhov em teatro, falo, nossa, como foi bom errar daquela vez, sabe? Porque eu errei, Drauzio. Eu fiz teatro expressionista em Chekhov. Então foi um... E o Luiz Damasceno, que era o meu professor, ele chamava para avaliação, sentava assim como a gente está, e fazia a avaliação final do curso inteiro. Era simplesmente isso. E eu fiz uma Nina expressionista grande, sabe? E ele virou para mim e falou assim, Bel,
existe poesia até quando você tem assim uma luz de vela que bruxuleia e você só põe a mão assim na luz. Isso é Tchekov. Tem poesia aqui. Tudo pode estar aqui. Só nesse gesto. Queria muito que você chegasse lá durante a sua carreira. E eu fiz vários Tchekovs para entender esse menos, né? Então, o erro também tá na minha jogada. Eu sempre tive 5 empregos, né, Drauzio? E agora eu posso ter 2, 3, não preciso ter 5. Porque é isso que eu estava te falando, sabe? Abrir espaço para esse estar em casa, num ócio que tem equipamentos. Meu ócio tem agora equipamentos e se configura no editor. Então eu posso levantar e fazer um livro. Fazer um livro é dobrar 2 páginas. Bel, você sempre foi muito conhecido e respeitado no ambiente teatral, né? Todo mundo te conhece, sabe quem você é, do que você é capaz. E aí, de repente, você cai na boca do povo. Como é que você vê o teu futuro agora que você tem essa fama toda? De que maneira isso vai alterar o seu futuro? Eu sempre acho que isso é passageiro, que isso passa, que a gente se acostuma. Que a gente se acostuma, assim, a minha vida continua a mesma, o negócio é que você sabe que eu gosto de um papo, né, eu gosto de trocar uma ideia. Dá corda para mim, eu estou conversando. Então, assim, o que muda para mim é são esses vetores de pessoas que não parariam nunca para falar comigo e que agora param e eu olho, e eu gosto de tirar foto e às vezes acontece uma conversa que uma frase pode ser dita que ficou na... E eu acho isso muito legal, essa comunicação eu acho legal. Eu sou muito caseira, então quando eu estou na rua eu gosto de ter essa troca. Só que eu acho que isso também é passageiro, que uma hora, né, lá no bairro, que você sabe, quando eu voltei do Rio e a Maria Bruaca tinha realmente caído na boca do povo, o bairro, eu não podia andar direito no bairro. Agora, todo mundo acostumou, entendeu? Então, assim, abriu-se uma comunicação pedestre. É como se eu tivesse, e eu tenho essa impressão também, quando a novela estava no ar, eu sentia que a rua era como se eu estivesse no hall do teatro depois da peça. Eu adoro isso. Adoro, 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 adoro. Conversar depois. Então, no meu cotidiano, muda isso. Assim, eu converso mais com as pessoas na rua, mas eu acho que eu não vou romantizar também, não, Drauzio. Isso que você falou. O alcance do meu trabalho é muito maior. É muito maior. E isso é muito legal, sabe? É muito legal, assim. Eu estou adorando. E foi um trabalho, né? Eu ainda tenho muitas coisas para fazer na vida. Bel, nós estamos chegando no final, nosso horário está terminando. Como assim, Drauzio? A gente vai continuar conversando para sempre. Pois é, mas aqui tem um limite. Tem alguma coisa que eu não te perguntei e que você gostaria de falar? Nossa, que pergunta difícil. Não, acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar. Você sente falta de ter me perguntado alguma coisa? Não, acho que está bem. Eu acho que a gente falou bastante. Acho que chegamos num bom ponto aí. Trocando ideia, né, Drauzio? É disso que se trata, né? Acho que é disso que se trata. Bel, muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente e muito obrigado a você que acompanhou essa conversa maravilhosa da grande atriz Bel Teixeira. Eu adorei também, Drauzio. Posso falar também? Eu adorei. A gente continua lá na tua casa, que eu vou lá esses dias. Tá bem. Na sua, quem sabe? Na minha. Vocês têm que ir na minha casa nova. É verdade. Eu não conheço. É verdade. Para não perder o próximo episódio do Trocando de Ideia, siga o nosso canal e ative as notificações. Assim você será avisado das próximas entrevistas. Muito obrigado.